Olá pessoal, antes de começar a falar sobre o assunto que nós vamos discutir aqui, eu queria dar um recado aí para o pessoal que está inscrito no canal, que acompanha, para também se inscreverem nesse outro canal aqui, que é um canal chamado Sistemas Embarcados, que é o canal do Juliano. Ele começou agora, o primeiro vídeo dele postou aí, fez uma apresentação do canal, dá uma olhada aí no canal, e eu acho que vocês vão gostar. Não vai ser só sobre Arduino, como é no meu caso. No meu caso também não é só sobre Arduino, mas eu tenho postado mais sobre Arduino. Mas o foco dele aqui, como o próprio nome já diz, são sistemas embarcados. Então, várias plataformas aí, várias placas, dicas e um monte de coisa aí que está por vir. A gente vai aí trocando umas ideias com ele aí, fazendo uns vídeos onde um referencia aí o vídeo do outro, depende o que ele abordar lá que seja interessante eu trazer aqui, eu vou trazer. Espero que vocês gostem, então inscrevam-se lá, e se não for inscrito no meu canal, inscrevam-se também. Ok? Então vamos ao assunto que interessa aqui relacionado a interrupções e orientação a objeto. Quem já tentou trabalhar com interrupções e colocar essas interrupções, tratar elas dentro de uma classe, fazer uma classe dentro do objeto que fique tudo lá dentro, certamente já sentiu dificuldades aí e deve ou ter desistido de fazer ou fez uma adaptaçãozinha aí que conseguisse anexar as interrupções a partir de uma classe. Eu tive que fazer isso num exemplo que eu coloquei aqui no meu canal, que é onde eu fiz um dimmer para lâmpadas incandescentes. Para quem não viu, eu vou deixar aqui na descrição aí o vídeo para vocês verem aí como que tá. Não sei se eu vou adaptar aquele código lá para isso que eu vou tratar agora, porque na época não estava tratado. Eu não tratei desses detalhes que eu vou falar hoje. E eu tive que fazer uma adaptaçãozinha lá. Mas qual que é o grande problema aí quando a gente vai tentar definir o código de uma interrupção dentro de uma classe? O problema é que a função que o Arduino usa para anexar uma função a uma interrupção, ela é muito rígida na questão de exigir o parâmetro correto, ou seja, você só pode passar uma função que não retorne nenhum valor, ou seja, do tipo void, e que não tenha nenhum parâmetro. Isso significa que você não pode passar um método de um objeto para essa função. Então essa é a função. Você passa aqui o número de interrupção, por exemplo, 0, um ponteiro para uma função, vamos deixar aqui, e você passa aqui, por exemplo, se é método change. Eu também não vou, antes de continuar, também não vou dar muitos detalhes aqui de como funciona a interrupção. Se vocês não sabem, dão uma estudada, porque se vocês não souberem, vocês não vão entender o que eu estou falando. Então, pelo menos saibam aí como funciona essa função interrupt. Voltando então, quando a gente vai chamar, aqui a gente tem que passar um ponteiro para uma função. Nesse parâmetro aqui, nesse segundo parâmetro, a gente passa o ponteiro para uma função. Eu não posso passar, por exemplo, um método de um objeto. Eu quero que lá no método do objeto já tratar o que vai fazer. Eu não posso, eu tenho que criar uma função aqui, por exemplo, criar um objeto aqui qualquer e criar uma outra função que vai executar aquele código. Só que isso, para quem trabalha, quem quer fazer algo 100% orientado ao objeto, você acaba perdendo essa capacidade de encapsular a funcionalidade toda dentro da classe. Você tem que tirar coisas dentro da classe e tratar fora. Isso é um pouco chato de fazer. Eu acho que não fica bem claro, fica confuso, depois você vai dar manutenção, você não sabe o que está acontecendo. Então, qual que foi a minha ideia aqui de tentar resolver esse problema para eu conseguir deixar todo o código dentro da classe, sem deixar tratar questões como interrupção e tal fora da classe. Para isso a gente vai ter que dar uma analisada como funciona essa função aqui original. Para isso eu abri aqui, eu vou usar aqui o Notepad++ aqui para a gente ver o arquivo. Estou com vários arquivos aqui do Arduino aberto, do próprio Arduino, que já vem com a instalação dele, e tem esse arquivo chamado winterrupts.c. Tá, no meu caso está nesse caminho aqui, ó. Vai ser um caminho parecido de vocês aí. O que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada então aqui como funciona.
A função, ela tem aqui a taxa interrupt, tem aqueles 3 parâmetros lá que eu falei. Aqui dentro está o corpo dela. Veja que aqui está o ponteiro para a função, que é o parâmetro que ele aceita. Então ele recebe aqui uma função que tem que ser do tipo void e que não tenha parâmetros. Esse ponteiro para essa função é armazenado em um array. Está aqui o array, ó, a definição dele, int_func. Ou seja, interruption functions. Todas ficam aqui. E aí tem uma constante aqui. Se você está, por exemplo, trabalhando com o Arduino Uno, esse valor vai ser 2. Se você for com o Arduino Mega, esse valor vai ser 6. Que o Arduino Mega tem até 6 interrupções que você pode. Então tem essa constante aqui que vai definir o tamanho desse array. Então tá, você passou a função, você disse aqui a interrupção número 0. Ele vai jogar aqui na posição 0 do array, desse array aqui, essa função. Então basicamente dessa forma que o Arduino trabalha internamente na questão de anexar as interrupções. O resto aqui está relacionado ao modo, ou seja, se é o modo change, se é o modo rising, ou enfim, qual que é o modo lá que você quer tratar. Não importa para nós esse código aqui para baixo, não vou entrar em detalhes disso aqui. Então veja que está tudo aqui relacionado com mode e também habilitar ou desabilitar a interrupção naquela situação. Então está aqui, depois tem o para desanexar, detach interrupt, que você vai tirar então a interrupção. Também não vou entrar em detalhes, não importa aqui muito. Fez tudo isso aí. Aí depois vem nessas funções aqui ISR. Veja que tem ISR int0, que seria a interrupção 0, o int 0. Aqui trata o int 1, aqui o int 2, no caso quando tiver. Aqui está tratando qual que é a placa, então está fazendo aqui um if aqui para verificar qual placa que é. E definindo de acordo com cada placa as funções que vão ter. Veja que aqui dentro, o que acontece aqui dentro? Tem apenas um if que verifica lá no meu array, naquele array de funções, que tem várias funções lá que você anexa, se tem algo definido lá naquela posição, que seria na posição 0. Tem alguma coisa? Tem. Se tiver, ele pega o ponteiro da função, que está lá na posição tal, e executa. Então é isso aqui. E a mesma coisa eu faço aqui para tratar aí quando for interrupção 1 ou interrupção 2. Cada um aqui passando a função correta, ok? O que nós teríamos que fazer então para conseguir trabalhar com orientação a objeto? A gente teria que pegar, copiar toda essa... Eu vou mostrar como que eu fiz, vamos dar um Ctrl C aqui, vamos copiar tudo isso aqui. Vamos vir aqui no Arduino, já está aqui funcionando. Esse exemplo que eu tenho aqui, vou até apagar, já deixei aqui pronto. Mas eu vou explicar mais ou menos como se fosse partir do zero do que eu fiz para vocês conseguirem acompanhar. Vou dar um novo. Aqui a gente vai vir criar uma nova aba. Eu chamei de myInterrupt.h. Foi o nome que eu dei. Dei um OK. Colei aquele conteúdo que a gente copiou lá do Arduino. Então vamos lá, o que nós queremos? Nós queremos substituir isso aqui, ao invés de passar uma função, nós vamos passar um objeto. E esse objeto precisa ser de um determinado tipo. Então nós precisamos criar uma classe que seja desse objeto. Eu vou copiar aqui desse outro para ficar mais rápido. Então eu vou copiar aqui e vou falar sobre ela. Vou colar. Então eu criei uma classe chamada interrupt, que ela que vai ser a classe base para as nossas classes que a gente quer tratar de interrupções dentro da própria classe. Então está aqui a classe base principal. No lugar desse parâmetro aqui, a gente vai trocar esse parâmetro para receber um ponteiro para um objeto disso aqui, dessa classe. Deixa eu copiar aqui também. Então, onde que estava aqui userfunc, a gente vai mudar para interrupt, que é um ponteiro, interrupt object. A gente vai passar um objeto aqui que é para isso. Agora, lembra, antes tinha esse parâmetro aqui, intfunc, que agora é userfunc, que
passou aqui. Então eu não tenho mais isso aqui, não vou mais passar usuário e nem vou usar esse array aqui. Aqui tá, vamos ver aqui como que tá o array. Esse array aqui, ó, tá definido aqui. A gente não vai mais ter um array desse aqui também. E a gente vai ter, vamos esse código aqui, ó. A gente vai ter um array de objetos dessa classe, interrupt. Então tá aqui, eu criei um array. E aqui ó. Então eu vou copiar agora aqui, ó. Vou tirei essa linha e vou dizer assim. Então agora, ao invés de utilizar esse array que agora eu excluí, eu estou utilizando esse array aqui, que é um array de objetos do tipo interrupt. Então funciona basicamente do mesmo jeito, só que agora, em vez de ter um array de funções, eu tenho um array de objetos dessa classe aqui, classe interrupt. Depois que a gente fizer isso, a gente precisa localizar em todos os lugares onde tinha referência a esse array aqui. Vamos procurar. Eu comento e coloco esse outro aqui. No caso aqui, então, vai receber 0. Quem vai receber 0 é esse array. Então, Ctrl G aqui. Então, aqui estão as chamadas. Aqui a gente vai substituir isso aqui. Deixa eu copiar aqui também para ficar mais fácil de dar um Ctrl C aqui. Vamos voltar aqui. Então, onde tinha esse código aqui que fazia referência ao array de funções, a gente vai trocar por esse código aqui em cima. Eu vou tirar isso aqui. E aí, veja, o que eu estou fazendo então? Esse código aqui é o primeiro código que é disparado quando tem uma interrupção. É isso aqui que faz a chamada para aquilo que eu defini posteriormente. Então, nesse caso, em vez de nós chamarmos a função que está lá naquele array, que agora não existe mais, a gente vai chamar um método do objeto, que é execInterrupt. Então tá aqui, eu pego o objeto na posição que está lá da interrupção e executo a função que foi definida para ele, para o método que foi definido para ele. Então eu estou executando o método de um objeto ao invés de uma função. Isso aqui eu vou fazer para todos os demais aqui, para todos os tratamentos e todas as interrupções que tem dentro do meu código. Então tudo isso aqui eu vou fazer. Até aqui embaixo faz a substituição para funcionar como está aqui. Feito isso, o código vai estar preparado para receber um objeto. Mas vamos voltar lá em cima da definição, porque ó, a gente precisa executar isso aqui, ó, execInterrupt. Vamos lá em cima de novo. A gente definiu uma classe aqui chamada interrupt e veja que a gente criou um método aqui chamado execInterrupt. Só que ele é um método virtual. O que significa isso? Que ele não tem o corpo. Ele tem só a definição dele. Tem o nome dele, o tipo de dado e os parâmetros. Esse método aqui, o corpo dele vai ser implementado pela classe que fizer a chamada depois. Então vamos ver aqui no código que já está pronto como que ficou. Então eu criei uma classe do tipo ABC, dois pontos aqui para dizer que eu vou herdar de uma classe chamada interrupt. Então tá aqui. Então tá aqui a classe interrupt que eu vou herdar e ela tem aquele método lá, execInterrupt. Essa classe aqui que eu preciso definir. Então é isso aqui que vai executar no momento que disparar a minha interrupção. Então é aqui que eu vou colocar o meu código. Então veja que eu consegui colocar tudo dentro de uma classe só. Eu crio uma classe, tal, faço os métodos, tal. Aqui eu digo a taxa, dizendo o que eu vou na interrupção 0 e qual o evento, se é tanto na borda de subida, se é tanto na borda de descida ou se é em ambas. Então tá aqui as duas. E eu também tenho aqui o parâmetro, por exemplo, nesse caso eu estou anexando o mesmo objeto em duas interrupções, a interrupção 0 e a interrupção 1. Então quando eu executar, tanto uma quanto a outra vai executar o mesmo método. Porém ela me dá essa informação aqui de qual está sendo executado, se é essa
ou se é essa que disparou. Com isso eu consigo fazer um código que, se eu precisar fazer separado, faço um if igual a 0 aqui e faço o que tem que fazer no 0. Se for interrupção 1, eu venho aqui e faço a interrupção 1. Então eu consigo separar cada um dos códigos aqui de maneira bem tranquila. Então eu acho que deu para ter uma ideia aí de como fazer para conseguir tratar dentro da própria classe as interrupções que eu esteja programando. Faltou explicar melhor como que funciona essa função para anexar. Então como que eu faço para anexar, eu tratar da função da interrupção número 0? Eu faço a chamada aqui, attach 0, e passo aqui. Esse método está definido dentro da própria classe interrupt, ou seja, ele é da classe base, da classe mãe, que chamou que eu tenho isso aí. Eu digo para ele apenas a porta e o modo. Essa classe aqui, esse método aqui, vai fazer a chamada, que é essa aqui, ó, para essa função que a gente definiu aqui embaixo, que a gente substituiu antes. Só que veja o que acontece aqui, para vocês terem uma noção de referência cruzada aí, como que a gente tem que tratar as situações. Tanto a classe interrupt tem uma referência à função attach interrupt, quanto a função attach interrupt tem uma referência à classe interrupt. Então, para isso, eu precisei fazer uma declaração prévia aqui em cima, antes de tudo, apenas da classe interrupt, e também uma declaração prévia da função attach interrupt. Então, isso aqui eu tive que colocar previamente antes de tudo. Antes de definir um código, tanto para a classe quanto para a função, eu tive que fazer a declaração dela, para uma reconhecer a outra, para conseguir colocar código aqui dentro de uma em relação à outra. Então vamos voltar aqui. Veja que eu tenho uma classe aqui, ABC, eu poderia ter outra, D, F, ou quantas classes eu quisesse ter aqui, para cada uma tratar aí as interrupções que eu quiser. De repente uma classe vai funcionar de um jeito, outra vai funcionar de outra, eu consigo fazer isso aí sem problema nenhum. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Então veja aqui que eu declarei um objeto, um ponteiro para um objeto da classe ABC, e aqui eu crio a classe ABC. Eu não precisei fazer mais nada. Então daqui para baixo, aqui eu faço o que tem que fazer e já está tratando a interrupção. Eu vou executar isso aqui. Deixa eu ver se não vai dar nenhum erro, já que eu mexi. Carregou, vou abrir aqui. Eu não estou nem com um botão, eu estou só com os jumpers, mas eu acho que já vai dar para ter uma ideia. Vamos olhar aqui, o que a gente fez? A gente colocou uma interrupção tanto no pino 0 quanto no pino 1. O mesmo pino, eu estou executando os dois ao mesmo tempo, então eu vou soltar aqui, ó. Teve um change aí do 0, 0 e 1. Por que apareceu duas vezes o 0? Porque tem aí, eu não estou tratando a questão do debounce, então o pino 0 aí às vezes acaba pegando mais ou menos, e eu estou mostrando o milis atual aí na hora de executar. Então eu vou conectar e desconectar o fio aqui, e ele vai executando aí as interrupções. Fiz uma, fiz outra. Como eu não tenho botão, eu não tenho tratamento, aí ele executa mais de uma vez. Mas então tá aí um exemplo aí básico. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, que quiserem perguntar, só deixa aí nos comentários. Se tiver algo a melhorar, acrescentar, alguma ideia diferente, aceito sugestões também. Por que eu fiz esse código aqui, esse vídeo aqui? Porque eu estou fazendo uma classe que eu vou precisar disso aí para uma classe que eu estou fazendo, que é um leitor de cartão magnético. Então, como eu quis fazer uma classe, eu tive essa dificuldade de utilizar as interrupções dentro de uma classe. Eu fiz dessa forma aí que está no vídeo, e aí eu resolvi, como eu vou fazer um outro vídeo do cartão magnético, eu resolvi também fazer esse vídeo explicando isso aí. Só que isso aqui é algo que pode ser útil aí em outras situações também, para quem trabalha com orientação a objetos. Então é isso aí, valeu, obrigado, falou!